capítulo 29 do livro do profeta Jeremias vai dizer assim: E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro e aos sacerdotes e profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e de Jerusalém e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram levados cativos, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e morai nelas, e plantai pomares e comei do fruto deles. Casai e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai maridos às vossas filhas, para que deem à luz filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, não vos diminuais. E procurai a paz da cidade para a qual vos fiz deportar, e rogai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis vós paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão entre vós, nem os vossos adivinhos, nem escutai aos vossos sonhos que sonhais, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra para vos fazer voltar para este lugar. Porque eu sei muito bem os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e vos ajuntarei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E vos farei voltar para o lugar de onde vos fiz levar. Porque dizeis: o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Porque assim diz o Senhor sobre o rei, que está sentado no trono de Davi e de todo o povo que habita nessa cidade. Vossos irmãos que não saíram convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e fá-los-ei como a figos podres, que não se podem comer de maus que são. E persegui-los-ei com a espada, com a fome e com a peste. Dá-los-ei para andarem de um lado para o outro, entre os reinos da terra, e para serem uma maldição, e um espanto, e um assobio, e um opróbrio entre todas as nações, as quais os terei lançado. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes os maus, os meus servos, os profetas,
madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, vós todos os do cativeiro, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e a respeito de Zedequias, filho de Maacéias, os quais vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante de vossos olhos. E tomaram deles uma maldição todos os deportados de Judá, que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo. Porquanto cometeram loucura em Israel e cometeram adultério com as mulheres dos seus próximos, e falsamente falaram em meu nome, palavra que não lhes mandei dizer. E eu o sei, e sou testemunha disso, diz o Senhor. E a Semaías, o Nelamita, falarás dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem louco que se faça passar por profeta, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, porque não repreendeste a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Porque por isso nos mandou dizer para a Babilônia: o cativeiro muito há de durar. Edificai casas e morai nelas, plantai pomares e comei o fruto deles. E lera Sofonias, o sacerdote, essa carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. E veio palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: manda todos os do cativeiro, dizendo: assim diz o Senhor de Semaias, o Nelamita, porquanto vos profetizou Semaias, e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu estarei a Semaias, o Nelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, nem verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque ensinou rebelião contra o Senhor. O capítulo 29 do livro do profeta Jeremias vai dizer sobre os falsos profetas. Vai dizer sobre nós compreendermos a palavra do Senhor e o que o Senhor tem a falar com o povo de Israel. O Senhor, ele usa Jeremias de uma maneira sobrenatural como profeta para nações. E quando Jeremias se levanta, o Senhor faz ele entender o comportamento de algumas pessoas que se levantam como profetas sem ao menos conhecer a Deus, sem ao menos ter intimidade com Deus, sem ao menos se dobrar e se prostrar diante de Deus. Porque o Senhor é aquele que revela todas as coisas. O Senhor é aquele que mostra todas as coisas. O Senhor é aquele que direciona e que mostra o caminho, porque Ele é o caminho. Ele é a luz que guia, Ele é o fogo que ilumina. E quando nós compreendemos essa carta que Jeremias escreve, para que o povo entenda os sinais do Senhor, e para que o povo compreenda que os ouvidos devem ser direcionados somente à voz de Deus. Porque se formos ser direcionados à voz do homem, nós perecemos. Mas se os nossos ouvidos estiverem atentos para aquilo que Deus quer nos falar, o Senhor, ele é grandioso para ser exaltado, contemplado através das profecias. Porém, profecias não são rebeliões. Profecias
não são mentiras. Profecias são verdades e únicas diante daquele que vive e reina para todo sempre. O Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que guia o seu povo. E se nós confiamos nele, se nós acreditamos no seu poder, nós confiamos e acreditamos que a palavra do Senhor, ela é juízo e verdade. E quando algum profeta ele faz uma profecia errônea ou ele mente sobre as palavras que Deus não disse, aquele profeta é lançado dentro de uma fornalha. Porque o Senhor, ele tem olhos em todos os lugares e ele vê todas as coisas, tudo o que nós fazemos e o que nós não fazemos. E isso significa que o Senhor, ele é a verdade absoluta nas nossas vidas. Não encontramos outra verdade a não ser a palavra de Deus. E nessa carta, onde Jeremias nos orienta a darmos ouvidos à voz de Deus, nós precisamos buscar o Senhor, precisamos compreender o movimento que Deus faz, a estrutura como Deus trabalha, para que possamos ter discernimento espiritual. Que possamos ter esse discernimento espiritual a cada dia das nossas vidas e que possamos meditar nessa palavra de dia e de noite para que os nossos caminhos sejam iluminados na presença do nosso Criador. Que Deus te abençoe, te guarde, te guie. E que não esqueçamos do versículo que diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.